Bom, Marco, vamos direto ao ponto então, sem rodeios, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber de uma pessoa técnica, né? Por favor, sem merchan a Farmina, né? Mas assim, cara, de maneira imparcial, tá? Por que uma pessoa deve pagar um criador, ou até mesmo uma pessoa que tem um cão, por que ela deve escolher por uma ração que seja super premium, ou seja, a melhor ração, e às vezes até tem que acabar optando pela mais cara, porque existe uma diferença gritante, né? Uma sei lá, R$300, 10 quilos, e a outra você vai pagar 150 em 25 quilos, entendeu? Sim. O que muda, né? Onde que tá todo esse valor? Explica pra gente o contexto. Isso. O contexto todo. Isso. Bom, de maneira geral, a gente sempre tem que pensar que uma ração melhor, uma ração que tem nome de mercado, que tem marca, que tem qualidade, ela não traz apenas isso, né? Então ela traz toda uma parte de benefícios secundários, que são então, melhor imunidade do animal, isso eu acho que é o principal, tanto para pet quanto para criação, isso indifere. Então, melhorar a imunidade do animal, para mim, já é espetacular. Aí você consegue melhorar a parte de produção de imunoglobulina, melhora a quantidade de anticorpos circulantes, melhora a estrutura córnea no caso de rações que são focadas à pele ou que tenham suporte para pelagem. E nesse caso, você melhorar a imunidade, você está prevenindo uma série de doenças. E aí quando né? a gente pensa em pele, dermatite, porque se a gente for pensar em ômega 3 e 6, que não é todas as rações têm, né? Por que que não tem em todas as rações? Primeiro, porque é um alimento nutracêutico, é um nutriente que vai além de uma nutrição base, e ele tem uma função, né? Então ele tem uma função pró-inflamatória e anti-inflamatória. Esse mix desses dois nutrientes consegue fazer uma melhor imunidade para o sistema córneo, né? No caso da pele. Legal. Então aí a gente evita problema de córneo, problema córneo de modo geral. Se a gente for pensar em sistema digestório, quase que a grande maioria das bactérias, vírus, protozoários, estão no sistema digestório. Isso vai de boca até ânus. Se a gente for pensar o que a ração interfere nisso, a gente vai ficar aqui falando em horas. Sim. Porque prebiótico, aí prebiótico tem fibra, daí fibra tem média, alta fermentação, média fermentação, baixa fermentação, e uma ração mais cara, uma ração mais equilibrada consegue trazer um balanço perfeito entre essas fibras. Por quê? Tem centros de pesquisas, tem veterinários nutrólogos que pesquisam e formulam essa ração. Então aí a gente já consegue fazer uma segunda base de imunidade. Controlar a microbiota intestinal e evitar que esse animal tenha algum tipo de endotoxemia ou algum tipo de migração bacteriana para o sistema circulatório. Aí você consegue acompanhar como? Quantidade de fezes, score fecal, que a gente chama, né? Então, se tá duro, se tá mole... Existe score fecal? Existe. Score fecal existe. E outra, tem classificação ainda. Estudar isso é um pouco chato. Mas é importante, porque aí a gente consegue saber. Muito de exato. Né? E aí isso daí tá vinculado ao que a ração vai ter de nutriente para conseguir saber. Sim. Por quê? Se uma ração ela é muito boa, indiferente da marca, mas se a ração ela é muito boa, ela consegue entregar uma digestibilidade, uma absorção de nutrientes muito grande. Sim. Então a quantidade de fezes ela acaba diminuindo. Isso você consegue reparar você sendo leigo. Não precisa de um veterinário nutrólogo, nem de uma gaiola metabólita, nem de nada que você consegue identificar isso ali. Mas quando que a gente vai saber se uma ração é boa? Primeiro, por todos esses parâmetros que eu falei, e segundo, pela classificação. Nomenclatura de mercado é um negócio muito irrelevante. Super Premium, Premium, High Premium, Standard, tem até gente que chama de combate algumas rações. Por quê? Nomenclatura de mercado é algo brasileiro. Eu não vi em nenhum outro país que eu tive a oportunidade de visitar, mas nomenclatura de mercado é a marca que institui qual ração é de qual categoria. Se você parar para ver... E existe um órgão que regulamenta isso? Não. Então, assim, se eu quiser começar a fabricar ração aqui, eu falar Se quiser assim... colocar Super Premium lá, você vou colocar Super Premium, você coloca. Senão... Não seguir, isso digo para vocês de modo geral, não seguir por nomenclatura de mercado. Não seguir pelo balconista que fala, olha, essa ração é Super Premium, então essa ração é boa. Porque não é bem assim. Para você definir se uma ração é boa ou não, você tem que saber ler rótulo, ler nível de garantia. Outro ponto que muita gente, desde quando eu trabalhava com pet shop, até agora trabalhando com criador, vem e fala, tem tanto de proteína, então ela é melhor. Não tem nada a ver. Primeiro, quantidade... Geralmente a gente realmente tende a ir em cima da proteína, né? Não. Mas também é muito importante, por exemplo,
o que é essa proteína? De onde que ela está vindo? Né? Exatamente. Qual que é o valor biológico dela? É isso que eu iria falar. Sim, sim. Quantidade não é a mesma coisa que qualidade. Sim. Então, quantitativamente, é importante a gente ter um volume de proteína, porque é necessário para o animal. Mas qualitativamente é mais importante ainda. Por quê? Toda proteína tem o seu metabolismo, assim como qualquer outro nutriente. Se você tem, vou colocar um exemplo hipotético, 35% de proteína numa ração, e você entrega uma digestibilidade baixa, um valor biológico dessa proteína baixo, ou seja, quanto o animal vai absorver desta fonte de proteína, gera um detrito metabólico dessa proteína, que pode levar a problemas secundários no animal, né? Então, doença renal crônica pode ser gerada por muita cinza proteica na circulação. Então, tudo isso envolve dentro desse mundo da nutrição. Por isso que uma ração tem que ser, por isso que uma ração boa tem que ter níveis de garantia e matéria-prima de muita qualidade, para evitar esse tipo de problema. Uma situação que aconteceu comigo com a Laís quando a gente estava começando a nossa criação, eu não vou citar nomes, tá, de marcas, enfim, mas era uma ração mais regional e a gente percebia que mudava o lote da ração, cara, já desandava o cocô de todo mundo já. E aí a gente começou a conversar com alguns outros criadores também, que também utilizavam a ração, e aí a gente descobriu que, por exemplo, ela usava a proteína do frango. Só que aí a proteína do porco abaixava, ficava mais acessível, trocava a matéria-prima. E aí o cachorro sofria com isso. Isso acontece. Então. Isso acontece porque algumas empresas, muitas delas nacionais, a sua grande maioria nacional, tende a fazer esse tipo de coisa por conta de custo, basicamente. O outro ponto que a gente coloca aí, já falando das empresas mais conceituadas, é justamente o que você utiliza de eventual substituto. Quando você lê os níveis de garantia, no final tem lá, eventual substitutivo, se eu não me engano. Sei. E lá fala qual é a proteína que pode ser utilizada. Se der algum problema de Exato. Por exemplo, a gente está em pandemia. Sim. Estamos com coronavírus ainda em ascensão. Sim. Nesse momento, pode ser que não tenha carne fresca de frango. Então a Farmina tem um eventual substituto, ou qualquer marca tem um eventual substituto para esta proteína, que pode ser diversos, e no caso da Farmina é um só. Sim. Mas tem marcas que utilizam mais de um. Sim. Nesse caso dá problema, mas entra em contrapartida por um motivo. Essas grandes marcas, não tem como eu não citar a Farmina, mas todas essas grandes marcas que têm renome mundial, elas têm fórmula fixa. Então elas não mudam do dia para a noite. É necessário um grande embasamento de estudo para mudar a formulação de uma ração como uma ração multinacional, de renome internacional. E isso vem de pesquisa que essas marcas têm. Então, a Farmina não chegou do dia para a noite e falou assim, tem que ter tanto de proteína. Não, tem os guias nutricionais que guiam, que citam o que deve ser feito. E a Farmina, como outras marcas também, tem seus centros de pesquisa para conseguir guiar o que é nutrição e o que é só volume. Né? E isso está avançando muito, né? Nossa, A demais. parte de nutrição animal tá ganhando muita importância também, demais. né? Marco, explica pro pessoal que tá assistindo a gente o que na prática, né? Vamos tentar colocar isso de uma maneira didática, mas assim, o que é uma proteína de baixo valor biológico e uma proteína de alto valor biológico? Vamos colocar como se um alimento que a gente costuma comer, vai? Tipo, é como se fosse um fast food e ou não, assim, seria comparar nuggets com um filé de frango, um peito de frango? Pode ser. Isso é um assunto muito amplo, então vou tentar especificar um pouco mais. Vamos pensar na base proteica que a grande maioria das rações utiliza. Farinha de vísceras de aves. Tá. Quando a gente pensa numa fonte de proteína, nesse caso é proteína, mas qualquer outra matéria-prima, a gente tem que entender que existem embasamentos dentro dessa mesma fonte. Tá. Então, por exemplo, tem a farinha de vísceras de aves A, B e C. Tá. E você é uma marca que não tem interesse numa farinha de vísceras A, que vai ter um valor biológico X, que é muito alto. Então você vai comprar C, que é mais barato. Entendi. No caso da Farmina, a gente só utiliza matéria-prima de ponta, assim como outras marcas do mercado que também vão utilizar esses nutrientes A. Aí você consegue ver também pelo preço. É uma ração mais cara. Por isso que tem diferença de preço de ração no mercado, senão seriam todas as mesmas. Não existe mágica na realidade, né? Não existe mágica. Matemática é a única ciência exata. É um pra você, 1 mais 1 é 2, pra você e pra mim também, e isso vai seguindo no mercado. E pensando de uma forma, seguindo um raciocínio lógico, né? A gente
também voltando agora na história, o ser humano ele vivia uma quantidade de anos X, né, até um determinado século ali, e aí a nossa ciência foi avançando, a medicina também avançou muito, mas principalmente também hoje o ser humano tem também uma consciência maior em relação à parte nutricional, o que é um junk food, o que não é, o que, sabe, eu percebo isso, né, isso tá globalizando de uma maneira muito forte, né, e eu acho que ocasionalmente as pessoas que têm um hábito alimentar legal e tudo mais, elas tendem a ter uma vida mais longínqua e tudo mais. Então, assim, seguindo um raciocínio lógico, eu queria saber o seu parecer como veterinário. A gente usar uma ração realmente, assim, que seja espetacular, ela consegue prolongar a vida? Você poderia falar isso? Pô, cara, ó, pelo menos aí o cachorro ganha 1, 2 anos. Eu sei que é hipotético a gente falar isso, mas assim, você imagina que isso seja real? Com certeza. A nutrição é o coração de qualquer ciência da medicina veterinária. Exceto em casos emergenciais, enfim, mas a nutrição, com uma nutrição balanceada, a gente consegue fazer prevenção de diversos problemas. E mesmo não prevenção, vamos pensar em tratamento, existe nutrição coadjuvante, algo que não se pensou para a nutrição humana, tem-se para a nutrição veterinária. Então, se o seu cão, o seu gato tem uma doença renal, tem uma ação que foi formulada, pensada, estruturada para aquele determinado fim. Hoje, algumas marcas focam em prevenção de problemas já com antecedência, como é o caso de utilização de condroitina, glucosamina, que são condroprotetores, né, auxiliam na formação do líquido sinovial, que lubrifica a articulação. Assim como algumas marcas utilizam esse tipo de componente para prevenir problemas futuros, essas mesmas marcas formulam rações específicas. Então, ração para cachorro que tem tendência a ter problema de pele, ração para cachorro que tem tendência à obesidade, ração para cachorro que tem tendência a ter problema digestório, e assim sucessivamente. Então, a nutrição está muito vinculada a isso. E aí a gente consegue realmente prever e prevenir esse tipo de problema. Por exemplo, você citou a condroitina. A gente, no nosso manual, a gente sempre recomendava o uso da condroitina, pelo menos para os filhotes até uma determinada idade, como complemento da ração. E realmente a gente via isso como necessário, tá? Depois que a gente mudou para a Farmina, a condroitina saiu do manual, né, amor? Ela está escondidinha ali atrás. Saiu. Então, assim, gente, pensando por todo esse contexto de investimento, Condotron, Condoplex, eu acho que hoje para você fazer um tratamento de 1 mês, você vai gastar em uns 70, 80 reais. Então, se você somar, né, o valor que você gasta com uma ração X ali, que não é a melhor ração que existe no mercado, com mais um Condotron, pensando que, assim, pensando que você quer oferecer o melhor pro seu animal, pro seu plantel, né? Você quer que ele viva mais anos, né, gente? Então, e aí, tem mais uma sacada, que eu acho que talvez seja a informação mais válida que eu vou passar aqui, que é o seguinte: a gente tinha medo de vir para a Farmina, né? Por quê? Porque era mais cara. Você imagina se você que tem 1, 2 cães fica com medo de gastar lá os seus 280, 290 reais num saco de 10 quilos, imagina a gente que tem mais de 100 cães no plantel, que aqui vai 2 toneladas de ração por mês. A gente tinha muito medo de mudar. E aí eu conversei com o Alexandre e eu tinha batido um papo com alguns colegas de criação também. Inclusive o que fez com que a gente abrisse os nossos olhos e conhecesse, né? A gente sempre escutou falar muito bem da Farmina, mas a gente, assim, nunca tinha ido a fundo nessa questão de colocar uma ração do lado da outra, ver as tabelas nutricionais, pedir opinião, né? Realmente opiniões práticas de dia a dia dos criadores. Pô, sentiu melhor, o que você acha disso? Porque, assim, os criadores, eles se comunicam, né? Por exemplo, fala a distribuição de uma ração X lá, um liga puto pro outro, fala, cara, tá acontecendo com você também ou me marcaram? Pro bem ou pro mal, eles se comunicam na mesma hora. Então a gente conversa, né? E aí a gente acabou sendo forçado a escolher um outro fornecedor por conta de falta de abastecimento, tava muito confuso, tava atrapalhando a gente aqui. E aí, quando a gente foi tomar a decisão, eu tive a oportunidade de conversar com o Alexandre. E o Alexandre é um parceiraço nosso, inclusive ele é o proprietário do Animal Service, né? Meu chefe. Chefe do Marco, veterinário também, criador de pastor alemão, gente finíssima.
juiz também, né? Tem criação na Alemanha, o cara é fantástico. E aí o Alexandre, ele comentou comigo, ele falou o seguinte, falou, Diego, ó, você não precisa ter medo de mudar de ração, cara, porque por mais que você vai gastar mais no quilo da ração, os seus cães vão comer menos. Você vai conseguir diminuir a quantidade diária de ração. E aí ele me lançou um desafio, ele falou, cara, ó, ele veio aqui, a gente fez algumas contas e tudo mais, ele falou, olha, vamos fazer um teste, eu tenho certeza, cara, que o seu custo mensal, mas você tem que ver por esse ângulo aqui, não vai por quilo. O seu custo mensal aqui no manejo, se ele subir, ele vai subir assim 5%, 10%, não vai duplicar, que nem todo mundo acha, né? E de fato foi isso que aconteceu, assim, animais nossos que comiam, os canicoches, né, comiam 1,2 kg, tal. Hoje os cachorros comem 600, 700 gramas de ração, então você acaba pagando realmente mais caro no quilo, só que em contrapartida seu cachorro come menos, então o que você vai gastar por mês acaba sendo a mesma coisa. Transgênico, cara, pô, todo mundo sabe que transgênico dá câncer, né? Entendeu? Ajuda, né, a ocasionar o câncer e tudo mais. Já não tem transgênico na Farmina. Então, esse é um assunto enorme. Não só transgenia, mas BH e BHT, que são antioxidantes artificiais que são utilizados nas rações do mercado. A gente também tirou isso de corante, de utilização. Corante também a gente tirou, mesmo alguns corantes são alimentícios. A gente ainda assim é contra esse tipo de utilização, a gente utiliza mais o corante natural, que é o caramelo, que dá essa tonalidade básica. Mas o que eu acho que, quando a gente envolve esse ponto, a gente tem que muito entender de ideologia nutricional. Então, o que uma marca de ração fornece de nutriente para qual finalidade? Sim. Então, a Farmina, a ND em si, ela fornece uma nutrição para carnívoros. Sim. Então, ela acredita que os cães são carnívoros e, por serem carnívoros, eles necessitam de nutrientes diferentes do que um animal herbívoro ou um animal onívoro. Sim. Esse é o grande ponto. Tem uma grande diferença entre carnívoro estrito no caso de gatos e carnívoro facultativo no caso de cães, que é o que a gente acredita que eles são. Sim. Isso a nossa base nutricional. Agora fala em português. Então, agora em português. Por quê? Porque eles não têm uma enzima que digere bem o carboidrato, porque eles têm um tamanho de intestino muito menor do que herbívoro e onívoro. Então, se for comparar com o humano, tem cão que tem 1,8 metros de intestino, o humano tem 7 metros. Sim. Então, a digestão de carboidrato, que necessita de várias quebras, de vários processos de absorção, ela é muito mais diferenciada. Então, é um tipo de nutriente que a gente não foca como base. No caso da ND, tem duas linhas, que é a Prime Ancestral, que, enfim, não quero aprofundar muito nisso. Eu acho que o que você está tentando falar é assim, pô, se o cachorro tivesse no habitat natural dele, os lobos, o que eles comeriam? Eles não iam avançar numa plantação de milho e ia sair comendo milho, né? Eles iam em cima de uma proteína. Exatamente. É basicamente isso, né? É basicamente, porque o que as ações colocam nas formulações? Elas colocam muito milho, muito carboidrato, porque barateia o custo. Sim. Então, essa fonte de carboidrato barateia. Sim. Quando a gente pensa em linhas da própria Farmina, ou não tem carboidrato, ou tem carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, batata, mandioca, aveia, sorgo, cevada, enfim, trigo, não tem o milho e o arroz, que a grande maioria das rações utiliza, porque isso barateia custo. Então isso traz uma ração mais barata no ponto de venda, isso atrai cliente. Então aí é outro ponto que você me perguntou no começo, por que se paga mais caro numa ração? Outro ponto é esse. Tá aí, pessoal, não tem mágica, né? A conta realmente não fecha. Qualidade, a gente sempre, em todas as edições que a gente gravou, teve a oportunidade de conversar com profissionais de diversas áreas aqui, e a gente está batendo sempre no mesmo ponto. Que inclusive eu acho que é um dos pilares aqui da nossa criação, que é qualidade. Eu e a Laís, a gente sempre fala isso para todo mundo. Fala assim, a gente tudo que tem de melhor a gente vai atrás, só que, gente, a qualidade ela custa, né? A qualidade tem um preço. Né? Espero que eu tenha explicado um pouco desse preço. Exato, exatamente. Doutor, deixa eu perguntar agora uma outra dúvida. O que você acha em relação à alimentação natural? Isso é uma dúvida muito frequente. A gente vê muita gente perguntando pra gente. Tem alguns clientes nossos que estão utilizando da alimentação natural. E eu já escutei algumas coisas assim, né?
Mas eu queria deixar você explicar e depois eu tiro as dúvidas e te falo os rumores que eu escutei pra gente ver se é mito ou é verdade. Tá. Primeiro, alimentação natural não é arroz, abobrinha e frango. Tá. Esse é o primeiro mito que todo mundo acha que é. Tá. Não é isso. Não, um cachorro não vai comer que um PFzão que nem um ser humano. Não é isso. A alimentação natural é muito além disso. Muito além disso. Tá. A alimentação natural, ela é prescrita, não é no self-service lá e fazer uma marmita pro dog e falar, puta, meu dog come que nem eu. Cachorro não come mais resto de comida no Brasil, pelo menos nas grandes capitais não existe mais isso. Então não faça isso, não entendeu? É. Você tá achando que você tá tratando seu cachorro como rei e tá fazendo merda. A AM, né, que as pessoas falam que é alimentação natural, ela é bastante interessante, mas usada para um devido fim. Se você utiliza a alimentação natural porque você quer uma alimentação natural para o seu cão, só por conta disso, você caiu por terra. Né? O frango que você está dando para o seu cão é o mesmo frango que você está comendo. Então, por que esse frango é diferente do que o da indústria? Por que o arroz que você está dando para o seu cachorro é diferente do da indústria? Não tem diferença. Você está dando um alimento que não é processado. Sim. Se você quer dar um alimento que não é processado, então você dá alimento úmido. Da lata, por exemplo, da ND. Sim. É um alimento in natura que está lá. Alimento natural, ele é utilizado por nutrólogo em alguns casos. Primeiro, atopia. Cachorro que tem tendência a ter problema de alergia e desenvolve alergia por diversos motivos. Sim. Então hoje é de cordeiro, amanhã é de frango, depois é de salmão, ele desenvolve alergia. Sim. E a alimentação natural é boa porque a gente consegue identificar qual que é a fonte de mais fácil de você tirar e alergia, ali, né? exatamente. Tá. Isso ainda assim passando por todas as linhas do mercado. Sim. Então linha das mais diversas. Quando a gente pensa em alimentação natural, quando as pessoas falam, eu quero dar um alimento natural, tá bom, Marco, eu quero dar porque é natural na minha cabeça, eu quero formular e eu quero fazer. Ok. Então, eu te indico para um nutrólogo, porque eu não sou nutrólogo, eu não tenho conhecimento para fazer. Precisa ter um nutrólogo, Precisa ter um nutrólogo. Não adianta uma pessoa leiga querer... Precisa de um nutrólogo. Primeiro, não é o que eu acabei de citar, arroz, feijão e carne. Tem que ter premix vitamínico, tem que ter premix mineral, tem que ter cozimento desses nutrientes, no tempo certo. Então, é um trabalho que você vai ter que ter muito grande. E primeiro, se você não tiver um tempo de 24 horas no dia para fazer a alimentação natural pro seu cão, não dá. Não tem como você fazer uma alimentação natural, um potinho, deixar lá de manhã e o cachorro comer durante o dia. Ele tem que comer num período X, num tempo X, e não pode passar daquilo. Então, é muita regra, é muita coisa. E a ração não tem nada disso. Eu escutei justamente isso. Eu não lembro qual dos nossos clientes citou que estava fazendo alimentação natural, e eu até perguntei, falei assim, viu, mas você está dando vitamina? Você tá colocando né, o complemento? Porque eu escutei justamente, né, que só você servir ali a proteína, o carboidrato e tal, você não tá suprindo tudo que o animal precisa. Deixa eu contar uma experiência nossa com alimentação natural que foi meio frustrante. Eu e a Laís no começo da criação, né, amor? A gente inventou de fazer... a gente inventou de fazer alimentação natural porque a gente queria ser... mas no começo a gente tinha lá 10 cães, eu acho, né? Uns 15 no máximo. E aí a gente inventou de fazer alimentação natural porque a gente queria ser o diferentão, né? E aí eu comprei, eu acho que uns 40 quilos de fígado de galinha congelado, pescoço. Chegou assim uma entrega direto e, cara, eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, eu descobri a fonte de ouro do negócio, porque eu acho que eu paguei R$3, R$2,50 no quilo do fígado, eu fiquei muito feliz. E aí tinha uma geladeira, né, em casa aqui, tinha um freezer em casa, daquele vertical, vaziozinho. Chegou a entrega. Quando chegou a entrega, eu descobri que o freezer estava quebrado, tinha queimado. Aí, já viu o que aconteceu, né? 50 quilos de fígado, pescoço, tudo mais. A gente desocupou uma geladeira de casa às pressas e tal. Que beleza. E assim, foi uma semana de... Eu juro por Deus, eu nunca vi tanta mosca. Meu, nojento. Olha a logística de tudo isso. Não dá, porque assim, tinha cachorro que comia o fígado, porque ele tava congelado, né? Então, não ia transmitir alguma coisa porque ele estava congelado há muito tempo. Mas tinha cachorro... Mas no momento que tá na baia... Exato, mas assim, tinha cachorro que amava, ia lá e comia, arrebentava, e tinha cachorro que eu precisava cozinhar.
Então você imagina todo dia, lembra, amor, de manhã, eu cozinhando com não sei quantos mil quilos de fígado. O tempo que você perde, assim, o cheiro que fica, a quantidade de mosca, estraga muito rápido, né, cara? Não dá pra você... Não tem. Enfim, foi uma experiência... Meu Deus do céu. Para criador não serve de forma alguma, isso você já mostrou muito bem a sua experiência. Esquece, não tem em casa. Se você tem um cachorro de 2 quilos, beleza, você tem o dia inteiro em casa. De 2 quilos. Não. Se tá o dia inteiro em casa, você tem o que fazer, você não tem o que fazer. Se você tem um cachorro que pesa 1,5 kg... Vai, você fica o dia inteiro em casa, pode ir, beleza. Se você acha uma empresa que faz pra você, legal, Joia. Bacana, mas qual que é a base que eles estão fazendo? Sim. Ou seja, o seu cachorro, ele é uma raça que é predisposta a um problema X, e essa empresa está colocando esses nutrientes para prevenir esse problema, ou está tratando como todo mundo. Né, Então não é, as pessoas acham que é uma nutrição individual, mas é muito ampla, né? Generalista, né? Generalista. Sim. Generalista. Essa é a grande palavra da alimentação natural hoje. Então, pelo fato de a gente comprar um alimento ensacado, não significa que isso seja industrializado de uma maneira ruim, né? Assim, não. Isso não é porque está ensacado que significa que seja um McDonald's, por exemplo, um junk food. Muito pelo contrário. As pessoas têm um preconceito com ração absurdo. Ração nada mais é que uma máquina que pega tudo que você iria dar de alimento natural para o seu cachorro, separado, dosado, colocado na extrusora, paletizado, formado os grãos e ensacado. Com muito estudo científico. Exatamente. É basicamente isso. Então, é como se fosse um alimento natural, porque a base dele é natural. Sim. Não é artificial. A gente não tem um frango feito no laboratório. Sim. É o frango que todo mundo come. Sim. Entendeu? Sim. Então, isso também desse A, B e C é muito fidedigno, porque tem muito do que a gente não consome que vai para a indústria humana. Muito. Sim. Do que a gente não aceita na fábrica vai para a indústria humana. Sim. Vai para os diversas marcas de indústria humana. Então isso é muito interessante, Caramba. né? Ser colocado aqui. Às vezes o A vai para cá e o C vai pro nuggets vai que a gente come. Pra tipo isso. Puta, né? Isso acontece. Pelo menos na época que eu trabalhava em fábrica, acontecia bastante. Caramba. A gente recusava a matéria-prima porque a gente tem análise. Não é porque você chegou lá com o caminhão que você vai chegar, não. Você tem análises, né, em vidro para saber se existe algum tipo de contaminação, no caso de frango por salmonela, se não, pra gente assegurar a segurança. Mesmo estilo de tipagem, tipo de leite A, B e C, né? Sim. Basicamente isso, contagem das bactérias lá, tem que ter um controle. Micro-organismo de modo geral. A gente faz todas essas análises na fábrica para não passar nada de problema futuro. Legal. Tanto que, eu acho que foi um trabalho científico que eu li, que me informou que 93% de todo o início de intoxicação de um cão por ração vem depois de que sai da fábrica. Então, no caso dos pets, naqueles pets que armazenam de forma errada, que tem furo na ração, e aí tem... Ou acaba tendo contato com água, exatamente. Aí tem-se o seu desenvolvimento microbiano diferente. Sim. Mas aqui dentro é um ambiente praticamente estéril. Legal. Né? Justamente para a gente controlar o ambiente dentro da ração. Tem um sistema de controle disso. Né? Tanto que se você prestar atenção nas validades de ração que chegam aqui para você, é tipo uma semana antes, 15 dias antes. Ela é fabricada e entregue. Exatamente. É um sistema que a gente chama. Né? Marco, aproveitando o gap aqui que você me deu, explica pra gente duas coisas. Eu acho que é uma dúvida bem frequente. Depois que a ração é aberta, em quanto tempo essa ração ela precisa ser consumida se ela estiver armazenada de uma maneira apropriada? O que é armazenar de uma maneira apropriada? Primeiro, não tira do saco. A ração armazenada de maneira apropriada fica dentro do saco. Dentro do saco. Então é errado a gente colocar dentro daquele... balde, não. É errado. Não, eu digo aquele... Como se fosse um... Container. Um container, né? É errado, nesse caso é errado. O que é certo é você pegar o saco de ração, encaixar no container e aí você consegue lacrar. Sim. Aí beleza. Mas tirar ele daqui, não. Por quê? O saco ele já é pensado, não só dessa marca, gente, qualquer marca. Sim. Ele já é pensado para controlar o ambiente interno. Se você vê a estrutura do saco, você já consegue ver que ele é duplamente laminado, que dentro do saco não é a mesma cor de fora, então é aquele
esqueci o nome da cor, meio que prata, cor de prata. Sei, sabe? Justamente para controlar o ambiente interno. Quando você tira essa ação do saco... É como se ele fosse meio que térmico, sim, assim, né? tem vitamina fotossensível, que é desnaturada com a presença da luz por muito tempo. Então Legal. isso já interfere. Então esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo, consumo. Você consegue consumir a ração que está dentro do saco por pelo menos um mês. Tá. Esse é o indicado. Tá? Algumas pessoas falam que, alguns criadores que começam uma criação de um cão de 3, 4, 5 quilos, querem comprar um saco de 25 que tem 3 cachorros, o saco vai durar 3 meses, eu não aconselho. Sim. Compra um saco de 10 quilos que a gente acaba também vendendo e consome ele durante esse período menor. Sim. Quanto mais tempo o saco fica aberto, mais tempo tem chance de algum tipo de micro-organismo entrar e se proliferar. Então o ideal é isso. Então eu já fiz muita coisa errada antes. É que agora não dá nem tempo, né? A gente abre o saco vai no mesmo período. Pra esses cães todos aí, eu acho que é um dia só um saco. Sim. Viu? Uma outra dúvida aqui que eu acho bem legal. O porquê que a gente não deve deixar a ração à vontade para um animal? Tá. Que também a gente sempre instrui, né, os nossos clientes a fazer isso, mas eu queria também que você explicasse. O que a Laís estava falando aqui agora é sobre a nutricionista da Farmina, né? A Farmina oferece esse serviço para todo mundo, você que é nosso cliente do Von Nottern, ou você que foi para a Farmina ou está pensando em ir. Você é uma pessoa comum. Uma pessoa, isso é um serviço que está à disposição de todos. Vocês podem baixar o aplicativo, chama My Farmina, MY Farmina. Se baixa o aplicativo, ali você consegue toda a parte de guia nutricional. Sim. Entrando nesse gap, é muito interessante porque quantidade diária de alimentação é muito, de forma errada, dita por veterinários. Sim. Veterinários, de modo geral, alguns deles, não indicam dar uma quantidade exata por diversos períodos do tempo e falam para deixar à vontade para o cão. Sim. Tem diversos problemas quanto a isso. Se a gente pensar na criação, e você às vezes tem 3, 4 cães juntos, você não acompanha quanto cada cão comeu. Então um desenvolve mais, outro desenvolve menos. Sim. Isso já é ruim, então você tem que colocar uma A gente gente sempre coloca aqui, aí quem está passando o trato fica dentro da baia. Exato, para ver se todo mundo comeu. Sim, isso tem que vai comer mais rápido, outro que... Isso é perfeito. Nem tem que tirar para fora da baia, outro para ele se alimentar. Sim. Se você comprou um filhote do canil e você vai levar ele para dentro de casa, é importante fazer essa medição para colocar de alimentação pelo menos de 2 a 4 vezes diárias. O perfeito dos mundos é 4 vezes. Se você não tem tempo para 4 vezes, 3 vezes. Se você não tem tempo para 3 vezes, 2 vezes. Se você não tem tempo para 2 vezes, melhor não ter cachorro. Sim. O mínimo é 2 vezes. Porque tem que ser direto. De alimentação natural só se o seu cachorro pesar 1,5 kg. Se você não tem tempo para alimentar o seu cachorro dividir em 2 quantidades, não tem um cachorro nem de 1,5 kg. Nem de 1,5 kg, não tenha cachorro. Grande maior. Primeiro, você falou dos canicorso. Mas não canicorso, qualquer raça grande pode desenvolver torção gástrica. Quando eles desenvolvem isso? Comem muito de uma vez, vinham de uma vez e torcem o estômago. Isso é uma das principais emergências da veterinária. Sim. E, inclusive, causa muita morte de cão. Sim. Então, isso acontece também. Não, e essa ração aqui, o que a gente coloca, o vez. cachorro come. Se você colocar 3 kg, vai comer 3 kg. Porque ela é muito palatável, né? A questão da palatabilidade nessa ração, ela E também existe, por exemplo, a questão de, a comida vai ficar exposta ali o tempo inteiro e vai ter mosca pousando lá, vai, sim, né? sim. Passarinho também. A gente sempre fala pro pessoal, por exemplo, sobre giardia, isóspora, cara, isso daí vem do passarinho, não vem, doutor? Assim, de certa forma, o passarinho ajuda a transmitir isso, sim, né? a gente chama, vetor é um termo errado para usar para ser vivo vertebrado, né? Mas... Pessoal, os cachorros estão numa sinfonia aqui hoje, tá complicado. Vamos parar! Ô, turma! Aí, inclusive é outro ponto, se você quer ter um cachorro que não lata, tem um de pelúcia. Então. Aqui a gente tem muitos cães. É o que? Vocês devem ouvir muito isso, né? Muito. Nossa!
Quanto de cocô ele faz? Quanto de xixi ele faz? Ah, eu acho que é melhor não ter, então não tenha. Vai fazer cocô e xixi. Bom, mas entrando na sua pergunta, não saindo, sim, muitos seres vivos funcionam como hospedeiros intermediários de diversos parasitas. Lagartixa para gato funciona como hospedeiro intermediário, rato também. Caramba, lagartixa para gato, Sim, lagartixa para gato funciona como hospedeiro intermediário de um tipo de passarinho parasita. para cachorro, ou eu falei groselha? Não, você pode ter falado groselha diretamente, mas indiretamente eles podem levar. Porque eles vão funcionar como uma espécie de transporte desse tipo de como se parasita, não que eles vão levando transmitir. o pólen lá. Exatamente. Tipo isso. É mais ou menos isso. Ajudar a distribuir, o passarinho distribuir a semente lá para ajudar. É basicamente essa analogia. É que eu esqueci o termo correto disso, mas ele funciona meio que uma base para transportar isso, mas ele não se reproduz dentro. É que vetor é um termo para vírus, bactéria e etc. Ou carrapato, enfim. Não muito para pássaro, mas pode ser. Bom, enfim, gente, não deixa a ação à vontade, porque não traz benefício nenhum e, inclusive, assim, pela minha experiência prática, eu noto que quando a gente deixa a ação à vontade, às vezes, porque de repente o cachorro não comeu, aí acostuma, o cachorro acaba se alimentando pior do que se você controlar a ração. Ele acaba comendo menos, né? Fezes, tem muito. O pessoal acha que, vou deixar a mais a ração, mas, meu, o cachorro... Quem faz isso ali, ó, ela acabou de assumir, a Laís. Aí eu sempre brigo com ela. Isso é uma frase boa. Ele não vai passar fome, gente. A quantidade que está descrita no verso da embalagem é a quantidade ideal para nutrir o animal durante esse período de tempo. E se não estiver nutrindo, provavelmente seu cachorro deve estar com verme, está com algum tipo de problema, e aí é indicado procurar o veterinário, né? Lógico. O que eu queria perguntar também, que era uma pergunta também muito constante. Por exemplo, o caso de cachorros atópicos, né? Que tem alergia. Por que isso se dá? Existe um fator emocional aí que pode fazer um cachorro que não era alérgico virar um cachorro alérgico? Existe realmente cães que são alérgicos a frango, e aí, por exemplo, o cachorro ele não está indo bem com a ração à base de frango. Mudando para o cordeiro, pela sua experiência, costuma resolver? Como que uma pessoa ela deve conduzir isso quando ela percebe que o cachorro tá, sabe, assim, tá com farinhas no pelo, aí vai lá, faz raspagem, não é ácaro, não é fungo, não é micose, aí só sobra a alergia, entendeu? Qual que é o protocolo que você indica pela sua vivência prática também com criadores, o que você me diz sobre isso? Diagnóstico de alergia alimentar ou de atopia ou de qualquer doença dermatológica vinculada à alimentação, ele é muito demorado, né? Então, por que ele é demorado? Porque a gente tem que descobrir de onde vem esse tipo de alergia. Vai meio que por eliminação. Exatamente. Então, hoje o cachorro come uma ração que é a base de frango. Beleza, vamos experimentar essa que é a base de cordeiro. Ah, não, ele continuou com alergia. Então pode ser que seja o milho. Ah, não, então vamos para uma ração que seja a base de sorgo, cevada e aveia. Beleza, vamos experimentar. Ah, não deu certo. Que é ancestral. Pode ser. Basicamente. Ah, não deu certo. Ah, não, vamos para uma ração que não tenha grãos. Aí, no caso, é a Prime, uma das linhas gram-free do mercado. Aí a gente vai e experimenta. Ah, vamos para uma ração que tenha baixo peso molecular de proteína, ou seja, uma proteína pequena para o organismo, que não vai ser identificada por mastócito, que é a célula que causa a inflamação. Cada caso é um caso. Exatamente. Aí a gente vai entrar nessa linha. É uma coisa muito vasta. Mas aí a gente consegue determinar. E quando a gente chega nessa linha que o cachorro parou com tudo isso, aí a gente falou, graças a Deus. Mas daqui 3 meses pode ser que ele desenvolva alergia. Aí a gente vai mudar para ir para outra. A atopia é um negócio que, se o cachorro tem, boa sorte para quem tem um cachorro com atopia, que tem alergia alimentar, porque é complicado, vai desenvolver sempre, né? Tem alguns medicamentos que possam auxiliar, isso é com dermatologista, né? Não posso opinar muito nisso, mas no caso da nutrição, que é meu forte, testa, vê, se deu certo, mantém, se não deu certo, troca. E aí vai independente da marca, aí é exclusão e tiquinho positivo. E até reiterando um assunto aqui que a gente está falando de alergia, tem a ver com falha no pelo. Pessoal, sempre se atente, né, a fungo, micose, bactéria, alergia por algum tipo de produto de limpeza, tanto que aqui a gente indica o uso do Herbal Vet, que ele não causa esse tipo de reação no cachorro.
Verifique se você está com Bravecto ou Simparic em dia, né? Para prevenir inseto, carrapato, ácaro. Não estou fazendo merchan não, gente. É porque realmente a gente vê uma incidência muito grande de pessoal que é cliente nosso, pô, leva o cachorro vai na praia com o cachorro entra no mar e tudo mais, aí acaba depois fazendo um banho no cachorro com clorestem, alguma coisa preventiva, né, pra dar aquela limpada, e pô, o cachorro acaba pegando um fungo, uma micose, enfim. Ou o cachorro vive na piscina, então assim, é importante você se atentar sempre, né, a tudo isso que eu falei, de maneira preventiva, né, porque depois que acontece, aí, pô, gasta uma fortuna, né, com veterinário, até descobrir, a gente ainda precisa dar sorte de encontrar um veterinário que seja realmente efetivo, que não fique rodeando muito. Só dando anti-inflamatório. Exatamente. Só trate, né, o efeito, não a causa. Exatamente. Né? Então, enfim, é isso aí. Doutor, vamos encerrar por aqui, mas, cara, com aquela sensação de querer continuar batendo papo. Sim, foi ótimo. Doutor Marco, ele precisa voltar pra São Paulo, sexta-feira hoje, cara, olha que show. Domingo é meu aniversário. Aí, ó, Preciso parabéns antecipado. Obrigado. Cara, brigadão por ter vindo de longe. Queria agradecer de novo aqui ao Alexandre, da Nimoserve, só o Roquito chegando aí. Alexandre, liga, né? Olha que calor pra não Olha lá, vem cá, amigão, vem cá. Vem cá, papai. Bora, Viora. Então é isso, Alexandre, muito obrigado por ter mandado ele de tão longe. Salvou a gente também aqui. Estamos sempre usando as contas erradas de quantidade de saco que vai durar e tudo mais. E é isso, pessoal. Amor, vem cá dar um oi, pessoal. Laís, que sempre aparece nas coisas, nunca tá aparecendo aqui. Obrigadão, viu, gente? Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.